Existe uma questão que poucas pessoas se dão conta, que é o seguinte: para os antigos hebreus, existia um animal que era um símbolo de impureza, um símbolo de algo sujo, né? Algo extremamente contaminado, tanto que antigamente para eles era extremamente proibido comer a carne desse animal. E esse animal é o porco. E isso segue até hoje. Aí o que acontece? Existe algo que as pessoas simplesmente elas não percebem. Que, por exemplo, nos textos, nas escrituras, existem menção a dois pontos, dois momentos importantes relacionados justamente à questão dos porcos, ou o porco, que é um símbolo de sujeira, de contaminação. A primeira passagem que eu quero citar para vocês entenderem o que eu quero dizer, para vocês analisarem a informação, é que existe um momento onde o Messias chega em um lugar e existe um homem, né, que estaria endemoniado, né? Ele estaria possuído. E aí é perguntado para esse homem qual o demônio que estaria no corpo dele. E esse homem fala que o nome que está ali dentro dele seria Legião, ou seja, seriam vários, digamos assim, demônios, entidades que estariam dentro desse homem. E aí o que o Messias faz? O Messias expulsa esses espíritos, esses demônios do corpo desse homem, que seria a Legião, e manda esses espíritos, esses demônios, para os porcos. E o que acontece com os porcos? Os porcos, eles pulam do penhasco, eles se matam, né? É só para vocês entenderem essa história. E um outro momento que é citado o porco, uma parábola do filho pródigo, onde o filho, ele tinha tudo na casa do pai, né? Mas ele decide ir embora, pegar a parte da herança dele e ir embora. E ele vai embora e ele gasta todo o dinheiro que ele recebeu do pai, da herança. E no final das contas ele fica pobre, perdido e não tem o que comer. E aí a única forma dele sobreviver ele passa a alimentar os porcos, né? Ou seja, é uma parábola e tudo que é dito pelo Messias tem um significado espiritual. E aí é importante vocês observarem isso. Então assim, ele gastou toda a herança dele, não tinha mais nada. No final das contas ele estava meio que não tinha nada, estava alimentando os porcos. E por falta de alimento, por falta de comida, ele estava comendo a comida dos porcos. Ele estava comendo junto com os porcos. Até o momento que ele meio que acorda, ele se toca e percebe: não, eu tenho meu pai. E por que eu estou aqui comendo com os porcos, né? E aí ele decide largar aquela vida. Ele não tinha mais nada, não tinha herança, não tinha dinheiro nenhum, estava comendo com os porcos, estava passando fome, estava na lama. Ele: não, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque é a única alternativa que eu tenho e eu acho que meu pai vai me acolher. Ele volta para a casa do pai dele. E aí ele volta, o pai dele recebe ele e faz uma festa para ele. Até o irmão dele não gosta, mas o pai dele explica que, embora o irmão dele tenha ido embora, nunca deixou de ser o irmão e que ele sempre amou o filho. Essa é uma parábola que o Messias conta. São duas passagens que faz referência ao porco, o animal que seria o símbolo de contaminação, de sujeira, que eu quero citar. E o que acontece, o que eu quero que vocês façam uma análise disso, eu quero que vocês pesquisem, eu quero que vocês reflitam sobre isso. Aconteceu um momento onde assim, o nome do Criador não é Deus. Deus é um título. Da mesma forma, o nome do Messias não é Jesus, porque Jesus é um nome novo, né? É um nome que surgiu no Império Romano e é um nome que não tem nada a ver com o nome original do Messias. A origem do verdadeiro nome do Messias, do Criador inclusive, meio que se perdeu ali quando houve o Concílio de Nicéia no Império Romano, onde meio que houve uma contaminação muito grande ali com o Império Romano. Foi adulterado, foi mudado muitas coisas.
Inclusive o nome dos profetas não é o verdadeiro nome dos profetas, e assim por diante. O que é importante observar nessa questão? O nome do Messias que foi dado pelo Império Romano, o nome romano é Jesus, mas antes de Jesus era Iesus, que era em latim, que era a língua usada no Império Romano, e em latim o nome que eles deram para o Messias, que eles chamavam Messias, era Iesus. E a separação silábica dessa palavra, desse nome, embora muitas pessoas possam não concordar, mas existem provas que, por exemplo, se você pegar uma medalha, um medalhão do Vaticano, que é antigo, né, datado de muito tempo atrás, inclusive existem fotos, vocês podem pesquisar. O medalhão ele sempre vai estar dividido assim, ó, Iesus, que seria o nome que o Império Romano, que Constantino, que o Concílio de Nicéia, que toda aquela meio que deturpação que aconteceu do verdadeiro Messias, do verdadeiro ensino, de tudo que tinha vindo do povo hebreu, foi meio que apagado, foi misturado com coisas pagãs, e que acabou dando origem ao romanismo, que seria a Igreja Católica. Mas o que acontece é que o nome que o Império Romano acabou dando para o Messias é Iesus, e no medalhão está lá, separado dessa forma, Iesus. Aí o que acontece? A língua raiz é o latim, né? E a gente sabe que o Império Romano era o povo do Império Romano, no geral, era um povo meio prepotente, eles não aceitavam muito bem os hebreus. A gente sabe disso porque os hebreus eram meio que subjugados no Império Romano. Os romanos meio que toleravam os hebreus, mas eles nunca engoliram os hebreus, tanto que os hebreus sofreram muito na mão do Império Romano. E o que acontece? A língua raiz dos romanos é o latim. E se você pegar essa palavra Iesus, que é o nome que os romanos deram para o Messias hebreu, a tradução literal, você separando isso, você pode fazer por você mesmo, traduzir, e você vai ver que a tradução é ele é um porco, ou seja, um porco. Então, embora seja pesado o que eu estou falando, é a verdade, né? Então, assim, eu particularmente acredito que, levando em consideração o fator histórico, a prepotência do povo romano na época, eu acredito que eles tentaram blasfemar o nome do Messias por conta de indignação, de raiva, de não querer se submeter. Tanto que os ensinos do Messias foi misturado ali com um caldeirão com crenças pagãs que já existiam lá no Império Romano. Então a grande questão que eu quero que vocês pensem sobre isso é que, assim, o animal que para os hebreus era o símbolo da sujeira, né, da contaminação, e esse animal meio que foi colocado como que para uma blasfêmia em relação ao Messias, porque Jesus, a tradução literal dessa palavra romana, se você traduzir do latim para o português, independente do latim para qualquer outro idioma, vai ser a mesma coisa. Ele é um porco, ou seja, isso seria uma blasfêmia. E depois de Jesus, trocaram o I pelo J, né? E depois virou Jesus. O que eu quero que vocês reflitam é sobre essas passagens. É curioso essa questão. O filho pródigo, que estava ali se alimentando com os porcos, né? Estava com os porcos, vivendo com os porcos, até o momento que ele se toca e fala assim: não, eu tenho um pai e eu quero voltar para o meu pai. E ele deixa os porcos, deixa aquela vida que ele estava vivendo e volta para o pai. A outra questão é que, assim, qual foi o destino dos porcos quando foi expulso os demônios? Os porcos pularam do penhasco, os porcos se mataram. Então eu quero que vocês tenham cuidado com isso, eu quero que vocês pensem nisso, porque particularmente eu acredito que a gente tem que buscar a essência, a gente tem que ter cuidado com o que a gente faz e com as nossas ações. E se a gente tem que tomar cuidado com as nossas ações aqui na Terra, imagina com o que se refere
algo superior a nós, ao nosso Criador, ao nosso Pai e também ao Messias que Ele enviou à Terra. Então, assim, pensem nessa questão, porque muitas vezes olhando os textos, fazendo uma analogia, levando em consideração que muito do que acontece é sombra do que aconteceria no futuro, hoje você vê as pessoas frequentando templos religiosos que o Messias nunca pediu para construir, denominações religiosas, e lá elas adoram um Jesus cegamente, adoram o nome Jesus, que vem do latim romano, que é um nome blasfemo, que se você traduzir do latim significa ele é um porco, e elas adoram cegamente, elas não querem saber a verdade, elas não querem buscar a raiz do Messias. Qual é esse Messias que veio para o povo hebreu? E por conhecê-lo, eu não tenho coragem, eu não consigo chamá-lo de Jesus, porque eu o respeito o Messias que veio há 2000 anos atrás trazer libertação para o povo, e por respeito a Ele, por amor a Ele, eu jamais o chamaria de Jesus, porque eu estaria blasfemando contra Ele, eu estaria chamando Ele de porco. Essa é a grande questão que as pessoas não param para pensar, não param para analisar. É isso que eu quero que vocês pensam e reflitam. Não precisam acreditar no que eu estou dizendo, basta vocês pesquisarem por si mesmos que vocês vão encontrar as provas que vocês precisam. É isso.